Quinta-feira, 15 de dezembro, o RF News já está no ar. E veja os destaques da edição de hoje. Bandidos furtam combustível da Petrobras por túnel. Eles chegaram até a tubulação, perfuraram essa tubulação. Cidades de Minas Gerais estão em estado de emergência diante dos estragos causados pela chuva. A água veio muito rápido, a água subiu de repente. Presidente da Câmara de Ribeirão Preto é preso suspeito de participar de esquema que desviou mais de 200 milhões de reais da prefeitura. Setor de serviços começa a sentir os efeitos da crise econômica. As pessoas estão deixando até algo que normalmente elas não deixariam, que é a beleza. E a morte de Dom Paulo Evaristo Arnes, aos 95 anos. Ele não aparecia, ele não era uma celebridade. Os detalhes ao vivo no RF News. Começamos com a prisão do presidente afastado da Câmara de Ribeirão Preto, Walter Gomes, do PTB. Ele foi preso durante a Operação Eclipse, que apura esquema de desvio de dinheiro e fraudes em licitações de 203 milhões de reais na prefeitura da cidade. Em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, o Corpo de Bombeiros retoma hoje as buscas pela criança que desapareceu na queda de um caminhão na cratera aberta pela chuva. Em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, o ex-presidente da Câmara de Vereadores está no Centro de Detenção Provisória de Ribeirão Preto. Walter Gomes é suspeito de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Foi preso nesse condomínio de luxo. O investigado ele entrou em contato com algumas pessoas próximas, pedindo para que testemunhas viajassem, para que testemunhas desaparecessem, de modo a que não fossem encontradas para serem intimadas. Essa é a terceira fase da operação que investiga fraudes em licitações e compra de apoio político. Segundo a Polícia Federal, foram desviados mais 200 milhões de reais. Darcy Vera, prefeita de Ribeirão Preto, foi solta depois de 12 dias. Ela é acusada de associação criminosa e corrupção passiva. Desde que foi presa, Ribeirão Preto estava sem prefeito. A presidente interina da Câmara só decidiu assumir o executivo em meio a protestos dos servidores municipais que ainda não receberam o pagamento do 13º salário. A perspectiva de recursos para que possam ser feitos os pagamentos do 13º. Suposto desvio de 203 milhões de reais. É muito dinheiro que deixa aí de ser revertido para a população. Revolta a qualquer cidadão que paga impostos em dia e ai se deixar de pagar, né? Agora vamos falar sobre os estragos causados pela chuva em Minas Gerais. Ribeirão das Neves é uma das cidades mais atingidas. 4 pessoas morreram no local. Em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte, o Corpo de Bombeiros retoma hoje as buscas pela criança que desapareceu na queda de um caminhão na cratera aberta pela chuva. 3 pessoas morreram no acidente. O motorista do caminhão foi resgatado com vida. Já tinha aí um pessoal da polícia, a vítima, o condutor, né? O condutor do caminhão já estava amarrado. Nós tivemos que fazer o quê? Efetuar a descida, amarrá-lo mais ainda para poder içá-lo novamente. Também em Ribeirão das Neves, o asfalto cedeu e um rio se formou nesta avenida. A água invadiu as casas e deixou famílias desabrigadas. O pessoal não me arrastasse para fora, não tinha como eu sair daqui não. Porque a água veio muito rápido, a água subiu de repente, não tinha nem como eu sair. Esse restaurante foi invadido pela água que alcançou mais de 1 metro de altura. No município de Juiz de Fora, uma mulher de 35 anos e o filho dela de 6 foram soterrados depois de um deslizamento de terra. Uma árvore destruiu parte da casa. Também por causa da chuva, um cano se rompeu e provocou a inundação do 2º andar de uma maternidade em Contagem. Todos os quartos alagados. Parte do teto de um quarto desabou. Pacientes tiveram que ser transferidos. Os bombeiros e a Defesa Civil estiveram na maternidade e disseram que o risco do teto desabar ainda é grande. Esses temporais são resultado de nuvens carregadas que estão sobre diversas regiões de Minas Gerais. O tempo ruim não deve mudar tão cedo. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a previsão é de chuva forte, pelo menos até o começo da próxima semana. Na noite passada, a Defesa Civil interditou 40 apartamentos desse condomínio de Belo Horizonte, depois que o muro cedeu. A estrutura não aguentou o grande volume de chuva dos últimos dias.
E no Rio de Janeiro, uma idosa foi soterrada também em decorrência da chuva. O caso aconteceu na madrugada na Baixada Fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, que trabalha até agora no local, a idosa de 69 anos estava na casa dela quando o imóvel foi atingido pela terra. A Defesa Civil de Duque de Caxias isolou a área e desocupou 3 casas. 2 adultos, 2 adolescentes e uma criança seguiram para a residência de parentes. Ao vivo com o RF News, 12 horas e 12 minutos. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família até 1h da tarde. E voltamos com a ousadia de criminosos suspeitos por furtar gasolina da Petrobras. Sabe como eles fizeram isso? Por um túnel. Cerca de 20 mil litros foram encontrados armazenados num galpão. Bombeiros e técnicos da Petrobras passaram a madrugada consertando a tubulação subterrânea perfurada pelos ladrões. Eles agiam dentro de um galpão desativado que fica a poucos metros do duto. Os criminosos cavaram um buraco de cerca de 3 metros de profundidade dentro do galpão. Depois, eles fizeram um túnel com 5 de comprimento até perfurar a tubulação onde passava a gasolina. Eles chegaram até a tubulação, perfuraram essa tubulação, instalaram essa mangueira e fecharam o túnel, né, e deixaram só a mangueira. E através dessa mangueira eles enchiam os tanques. A gasolina retirada da tubulação ficava armazenada em 7 tanques dentro do galpão, com capacidade para 21 mil litros. Eles estavam cheios quando os técnicos chegaram. De acordo com os bombeiros, o combustível que vazou da tubulação subterrânea encharcou o solo e atingiu um córrego que passa perto dali. Ainda não se sabe o tamanho do dano ambiental. Como a tubulação já foi, a empresa já fechou, né, a tubulação, então é um resíduo que está na tubulação que está vazando. Então a gente acredita que nas próximas horas aí esse vazamento pare, né? O crime foi descoberto porque os moradores da área sentiram um cheiro forte de gasolina e ligaram para a polícia. Um caso semelhante aconteceu na zona leste de São Paulo. Bandidos alugaram um galpão e também cavaram um túnel para roubar combustível da Petrobras. Mas o que eles encontraram foi nafta, um derivado do petróleo usado para produzir gás de cozinha e plástico. Na época, houve vazamento e a área precisou ser interditada. Em Itacoatiba, os bombeiros só isolaram a área onde houve a contaminação. Os técnicos da CETESB devem inspecionar o terreno para definir se a área isolada vai aumentar. O combustível furtado será transferido para estes 3 caminhões-tanques. Até agora ninguém foi preso e também não se sabe há quanto tempo os bandidos estavam furtando gasolina da tubulação. Engenharia avançada do crime, né? E 14 presos que fazem parte de uma facção criminosa estão com penas mais rígidas dentro dos presídios, inclusive com a proibição do direito de visitas. Os presos são suspeitos de oferecer propina a delegados e até desembargadores. São 14 membros da facção criminosa que agora vão ficar 23 horas por dia trancados nas celas e sem contato com visitantes. Entre eles, Paulinho Neblina e o chefe da organização conhecido como Marcola. Os presos estão na penitenciária de Presidente Bernardes, a 589 quilômetros da capital paulista, considerada uma das mais rigorosas do estado. A decisão do Tribunal de Justiça veio depois que 34 advogados foram presos há quase um mês. Nos computadores deles, mais de 300 mil e-mails foram interceptados. Para a polícia e Ministério Público, os documentos são a prova de que a facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios paulistas, negociou a ajuda de delegados e até de desembargadores. Um e-mail foi obtido pelo jornalismo trocado, segundo a investigação, entre os advogados Davi Gonçalves e Ana Fernanda Marques. O conteúdo seria repassado ao presidiário Paulo Nascimento Júnior, o Paulinho Neblina. O advogado narra um encontro com um delegado da região de Sorocaba e um desembargador com quem diz ter jantado. Ele afirma que o delegado ofereceu modificar os inquéritos. Tráfico, por exemplo, passaria a ser apenas consumo. E com uma garantia, o cliente sai da delegacia pela porta da frente. A operação também investiga o ex-vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Luiz Carlos dos Santos. Ele está preso e confessou em depoimento que forneceu aos advogados da facção carteiras funcionais como se eles fossem conselheiros de direitos humanos.
E durante uma partida de futsal amador no interior do Rio Grande do Sul, o árbitro apanhou dos torcedores e jogadores revoltados com a derrota de um dos times. O homem de 35 anos recebeu chutes, socos, teve 2 costelas quebradas e vai ficar ao menos 4 meses afastado das quadras. O árbitro é cercado por torcida e jogadores e recebe chutes e socos no meio da quadra de futsal. Ele ainda tenta se levantar, mas logo é atingido novamente. José, que há 30 anos é árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, teve 2 costelas quebradas. Eu me senti humilhado, né? Me senti um cara indefeso nessa hora. A agressão aconteceu em uma partida de um campeonato regional na cidade de Doutor Ricardo, no interior gaúcho. Segundo o árbitro, a confusão começou quando o time da casa, Aracaí, não aceitou a derrota. Ele ainda afirma ter sido vítima de racismo. Eu era negro e incompetente, que eu era muito autoritário na hora do jogo, que eu só estava ali para prejudicar o time da casa. E me chamaram de negro sujo, né? Isso que eu fiquei sentido. José Luiz vai ficar, no mínimo, 4 meses afastado das quadras por conta dos ferimentos. Agora a polícia busca identificar os responsáveis. Ninguém do time de Aracaí quis falar sobre o assunto. Quanta falta de respeito com o ser humano, um absurdo. E 21 bilhões de reais. Esse é o valor da dívida de pequenos empresários de todo o Brasil com a Receita Federal. Por isso, um mutirão está sendo realizado com facilidades para o pagamento. Só para se ter uma ideia, em alguns casos a dívida pode ser parcelada em até 120 meses. O mutirão para renegociar dívidas de micro e pequenas empresas começou. O prazo para pagamento é até março do ano que vem. Não só eu, mas milhares de empresários vai ter um alívio com essa vantagem que o governo está dando para a gente. Em todo o Brasil, são cerca de 600 mil pequenos negócios que devem para o governo 21 bilhões de reais. Os dados são da Receita Federal. Com o mutirão de renegociação, os empresários vão poder pagar a dívida em até 120 vezes, com parcelas mínimas de R$300. Porque quem sai do simples cai no complicado. E quem for para o complicado tem morte súbita. Para participar do mutirão é só entrar no site da Receita e clicar no ícone do Simples. Este consultor explica que para não se endividar é importante ficar atento à planilha financeira da empresa. Tem que ter muito cuidado com o que ele está gastando e com o que ele está recebendo. Ele precisa ter um equilíbrio disso, né? As empresas sobrevivem do lucro que oferem. Então, quando há esse desequilíbrio entre receita e despesa, é um momento de grande perigo porque passa a micro pequena empresa ou micro pequeno empreendedor. De volta e ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 27 minutos. Agora uma reclamação que parece brincadeira. Moradores de um bairro de São Paulo estão tendo que conviver com um poste no meio da rua. Olha só. Já são 5 anos e a rua Durvalina Medeiros de Miranda, no Jardim Arpoador, em Francisco Morato, ainda tem um poste de energia acomodado bem assim, no meio da rua. Eles falaram que ia retirar esse poste dia 10, a prefeitura junto ao Mário, que é responsável de obra, dia 10 de outubro, e não vieram. Eu já fui mais 3 vezes lá, ele não me recebe mais. Eles falam que vai vir resolver o problema e não resolve. Da retirada do poste. É isso que os moradores querem, que retire o poste e ponha o poste na calçada para não ocasionar acidentes. Os motoristas que passam por aqui precisam estar bem atentos para que acidentes não aconteçam. Você ficou surpreso de ver esse poste aí? Demais, hein? Primeira vez que eu vejo um poste assim na rua. Perigoso, né? Verdade. Ainda mais à noite, né? E já está aí há muitos anos. Eu moro aqui há 4 anos, ele já está aí há muitos anos. Tirado da calçada quando a rua foi asfaltada. Antes de passar o nosso asfalto, ele era aqui, certinho, mas ele era de madeira. Mas depois que ia passar o asfalto, o engenheiro veio e colocou o poste lá no meio da rua. Falei assim pra ele, mas esse poste vai ficar errado no meio da rua. Ele falou assim, mas quem é que é o engenheiro aqui? Eu ou você? Eu falei, é o senhor, mas que tá errado tá, vai ficar no meio da rua. E ele não deu explicação, por que colocar ali? Não, só chegou, tirou e colocou lá. E depois disso, claro que já aconteceram acidentes. Iraneide mora em frente e viu quando um caminhoneiro desavisado bateu no poste. O caminhão deu ré, eu não vi o poste no meio da rua. Quando
Viu, já tinha batido. Além dos riscos para quem dirige, os moradores da rua ainda enfrentam um outro problema. O poste está quase caindo. E se chover como hoje e ainda tiver uma ventania, o poste balança e a energia acaba. Quando acaba a força. Demora de um dia para outro, é mais de 24 horas que a gente fica sem luz. E todo mês acontece isso? Todo mês. A energia cai, mas a conta vem, e bem alta. Sou dona de casa, pago 300 e poucos reais de luz, e quando chove fica faltando força aqui. Tem um filho que é especial, ele tem medo do escuro, ele não pode ficar no escuro, sabe? Aí ele fica desesperado. Mesmo sem nenhum retorno dos órgãos responsáveis, os moradores continuam mantendo as contas em dia e esperando por uma solução. Quero que tire, porque a gente paga as contas em dia, tem que tirar. Bom, em nota, a Prefeitura disse que já está ciente do problema e que está no cronograma a retirada do poste do local. Que isso aconteça o mais rápido possível, né? Vou mostrar a reclamação de um telespectador de Limeira, interior de São Paulo, do Maio Querubim. Ele fez um vídeo mostrando a sujeira acumulada numa área pública. Lá se encontra de tudo, de garrafas a sofá. Parece mentira, né? Mas veja só. Olha aqui, pessoal. Veio denunciar o descaso da população. Fica aqui entre o Jardim Santa Eulália, o Fênix e o Grota. Preservação ambiental. Mas olha o que a sociedade faz. A sujeira, o descarte de entulho de construção. Olha só, então eu faço a denúncia. Pneus arriscados da dengue. Tem que ter uma punição mais severa para quem faz essa sujeira. Olha só, gente. É um lixão isso aqui. A pessoa não tem mais respeito, sai de outros bairros para descartar aqui onde que é uma preservação ambiental. Tá insuportável, a prefeitura limpou faz pouco tempo. Olha a sujeira como que tá isso aqui. Mais um ponto. No mesmo lugar, mesmo local, mas mais sujeira ainda. Sofá, tudo que não presta tem aqui, gente. Tudo que não presta. Aqui tem que ser fechado imediatamente. Para não ter esse descarte aqui durante a madrugada. Olha só, ontem eu passei e não estava assim, agora tá pior, mais lixo ainda. Impressionante o descaso. Impressionante mesmo. E não adianta colocar a culpa na Prefeitura de Limeira, não. A culpa é sim da população. É revoltante saber que tem gente que age assim, jogando lixo. Além de ficar uma imagem horrível para o bairro, tem risco de doenças como a dengue e de atrair animais como ratos, baratas e os peçonhentos também. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos disse em nota que existe um cronograma de limpeza na área pública, onde é realizada a remoção de materiais inservíveis uma vez ao mês. Uma equipe da pasta será encaminhada para limpar o lixo acumulado no local. Bom, você quer aí sugerir uma pauta para a produção do RF News, como fez o Maio Querubim? Enviar uma reclamação, um flagra interessante, uma foto, um vídeo que fez pelas ruas da sua cidade em todo o Brasil? Então anota agora o nosso WhatsApp, aparece na tela nesse momento, 1997-414-8550. 1997-414-8550. Você pode também tirar uma foto agora, nesse momento, enquanto assiste o jornal, nos enviar no WhatsApp com o seu nome e a cidade. Amanhã tem o quadro Você aqui no RF News. Estou, claro, esperando a sua participação. De volta e ao vivo com o RF News, 12h39. Você curte aqui o RF News? Eu espero que sim, né? Então nós estamos no Facebook, aproveita, entra lá, facebook.com/RF News Rede Família, ou coloque em busca RF News Rede Família, vai aparecer a nossa página exatamente como está aqui, basta clicar em curtir nesse botão aqui. Todo dia vai ter conteúdo exclusivo para você. Postamos todos os dias as matérias exibidas aqui no programa. Você pode compartilhar o conteúdo, curtir, comentar, enviar a sua foto enquanto assiste aqui o programa. Amanhã tem o quadro Você no RF News, claro. Estou esperando a sua curtida na nossa página do Facebook. Bom, a crise chegou ao setor de serviços, um dos menos prejudicados até agora. Gastos com beleza, hospedagem e transporte caíram no Brasil.
Devagar, a vontade de investir na beleza na reta final do ano vai tentando driblar a crise. Mas com o mercado tímido, até acuado, o bolso não se entende com o espelho. Principalmente os procedimentos mais caros, alguns eles estão fazendo em casa mesmo. Para manter a clientela e atrair novos frequentadores, o salão investiu em promoções e em pacotes mais em conta. Mesmo assim, o mês de novembro não foi dos melhores e registrou uma queda de cerca de 30% nos atendimentos, em especial naqueles mais caros, como tintura de cabelo e corte. Mas a área da estética também foi atingida, limpeza de pele e massagem. Uma notícia nada relaxante para os empresários. É o que confirma uma pesquisa para os ativos para o setor de serviços no mês de outubro e no resto do ano. A queda foi de 7,6%, o pior desde 2012. Está acontecendo porque, infelizmente, nós estamos num país com 12 milhões de desempregados, 58 para 59 milhões de pessoas com nome negativado, portanto, não há consumo. O pior índice foi o setor de transporte, com queda de 7%. Já os serviços prestados à família apresentaram um aumento simbólico de 0,1%. E isso graças à ajuda dos alimentos e dos gastos com hospedagem. O ramo da beleza vai ficar mesmo devendo, queda de 2,3%. As pessoas estão deixando até algo que normalmente elas não deixariam, que é a beleza. E em meio à crise tem um setor que vem crescendo no Brasil, o da indústria do calçado. Os empresários comemoram, as exportações dos produtos aumentaram mais de 40%. O verão ainda nem começou e esta empresa de Novo Hamburgo já fabrica os calçados da coleção outono-inverno. São produzidos em média 1.000 pares por dia. Em ano de crise, a aposta é nas vendas para fora do país. 20% da produção tem mercado garantido no exterior. Cada vez mais eu acho que o design das marcas brasileiras, acho que cada vez mais a gente está atraindo os clientes do mercado exterior. O Rio Grande do Sul é o estado que mais exporta calçados no Brasil. De janeiro a novembro, foram vendidos mais de 25 milhões de pares para fora do país. É um crescimento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Os Estados Unidos são o principal destino dos calçados brasileiros. Argentina e França aparecem na sequência entre os principais compradores. Desde o início do ano, o setor embarcou 108 milhões de pares e movimentou 871 milhões de dólares. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados acredita que as exportações salvaram as empresas de fechar o ano no vermelho. O que nós estamos comemorando esse ano foi o início da recuperação de nossa participação no mercado internacional. Nós tivemos um crescimento em relação ao ano passado de 3% em média. O mercado interno deve terminar 2016 com uma queda de 8% nas vendas na comparação com o ano anterior. Mas a partir de agora, o setor aposta em uma retomada. O mercado interno mostra para o ano de 2017 já um caminho em direção à normalidade. Aqui no Brasil, avança a polêmica sobre a reforma da Previdência. Mas como será que funciona a aposentadoria no país com o maior número de idosos do mundo? Você vai ver agora como o Japão lida com esse assunto. Um levantamento recente de uma empresa de consultoria norte-americana que avaliou 27 países apontou o Japão como o segundo pior sistema de aposentadoria da lista, ficando à frente apenas da Argentina. O Brasil aparece em 16º. A contribuição é obrigatória para as pessoas de 20 a 59 anos que trabalham fora de casa ou não. Independentemente de quanto ganham, todos pagam a mesma quantia, o equivalente a R$ 480 por mês. Homens e mulheres podem receber o benefício a partir dos 65, mas para isso é preciso contribuir por pelo menos 25 anos. Mas uma lei aprovada recentemente deve reduzir o tempo de contribuição. Este especialista explica que até o fim do ano que vem, o prazo mínimo passa de 25 para 10 anos.
É importante lembrar que menos tempo pagando a Previdência significa um menor valor de aposentadoria. Apesar de obrigatória, 40% da população não tem pagado a Previdência. Cerca de 34 milhões de pessoas optam por seguros privados ou da empresa onde trabalham. Os japoneses estão desmotivados diante do que vão receber no futuro. No máximo, R$ 1.900, o que, pelo custo de vida no país, acaba sendo pouco. Sou aposentado, mas tenho que continuar trabalhando se quiser viver, já que o dinheiro não é suficiente, conta este senhor. De volta ao vivo com o RF News. E morreu aos 95 anos o arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo. Ele foi um dos principais opositores à ditadura e defensor dos direitos humanos. Dom Paulo Evaristo Arns, de 95 anos, morreu de falência múltipla dos órgãos decorrente de uma pneumonia. Filho de imigrantes alemães, ele nasceu em Forquilinha, Santa Catarina, onde se tornou sacerdote. A trajetória de Dom Paulo Evaristo Arns se mistura com o ativismo político e a luta pelos direitos humanos. O religioso foi um dos principais opositores da ditadura. Ele escreveu 56 livros. O mais conhecido, Brasil Nunca Mais, denuncia os crimes de tortura durante o regime militar. Também apoiou movimentos políticos como as Diretas Já. E ao lado da irmã Zilda Arns, que morreu no terremoto do Haiti, criou a Pastoral da Infância. No papado de João Paulo II, perdeu influência na cúpula da Igreja Católica e passou a viver recluso em um convento na Grande São Paulo. Ele era uma pessoa agregadora. Ele não aparecia, ele não era uma pessoa, uma celebridade, ele atuava. E o enterro do arcebispo será amanhã em uma cripta da Catedral da Sé. Além de enfeitar tênis, roupas e acessórios, a lâmpada de LED também é muito usada em decorações de Natal. E essas lâmpadas estão espalhadas por toda a cidade e o melhor, geram economia na conta de energia. A tradição é a mesma, mas a decoração ganhou ares mais modernos. Nesta loja em São Paulo, 95% das vendas este ano foram produtos feitos com lâmpadas de LED. Alguns enfeites, como as mangueiras, as mais procuradas pelos consumidores, podem custar até 20% a mais. Só que os preços vêm caindo. É comum esse padrão L, ele está até mais caro. Eu comecei vendendo ele a 28, baixei para 25, agora está 23. No LED, eu comecei a vender a 19, baixei para 16, agora estou vendendo a 15. Então, o LED está saindo até mais barato do que a comum. Se o preço compensa, a economia vale ainda mais a pena, já que o LED gasta menos energia e ilumina com a mesma intensidade. Muito melhor, mais bonito, né? Mais claro e é mais fácil, né? Guarda e não estraga também. Se ele for muito bem usado e depois guardado, a gente tem aí um produto que você pode usar por vários natais. Então acaba compensando nesse sentido que você não precisa ficar investindo todo ano na compra de um produto novo, porque eles acabam durando muito. Durabilidade maior e mais segurança também. As pessoas não têm acesso a nenhuma parte elétrica e com isso a segurança fica extremamente aumentada. Bem mais econômica é a lâmpada normal, a LED é bem econômica. Economia que também foi percebida neste condomínio residencial. Os moradores investiram quase R$15 mil para trocar as lâmpadas antigas por essas daqui, ó. As lâmpadas de LED na decoração de Natal, de olho na beleza e na redução da conta de luz. O síndico conta que já é o segundo ano com o mesmo equipamento. Ele percebeu uma queda no consumo de energia com as luminárias desligadas. O período de 6 horas até 6 horas do dia seguinte, 18 horas até 6 horas do dia seguinte, ele não consome iluminação convencional, somente usando essa iluminação de LED. Naturalmente a gente tem aí de R$2 mil a R$3 mil de economia por conta dessa iluminação.
Bastante economia, né? Bom, filhos cheios de energia e pais preocupados em preencher a rotina deles com tarefas. Mas será que essa agenda cheia pode prejudicar as crianças? O Yuri não para. Gosta de brincar como toda criança e até pouco tempo tinha a agenda cheia de atividades. Era tanta coisa que nem ele mesmo lembra de tudo o que fazia. Fazia futebol, fazia natação, fazia também judô, fazia, como é o nome? Capoeira. Eu fazia só esses quatro. Só esses quatro. Pra gente tentar sugar um pouquinho isso, colocar ele para gastar, né, toda essa energia que ele tem, a gente encaminhou ele para uma academia, onde ele passava quase que toda a tarde e já na volta para casa era só mesmo para dormir. A rotina do Yuri era igual a de muitas crianças nos dias de hoje. Os pais se preocupam tanto em mantê-los ocupados e às vezes não percebem o limite dos próprios filhos. E o que acontece? Essa criança, ao final do dia, ela está completamente cansada. Às vezes ela faz atividades que não dão prazer, não causam prazer. E você percebe nela o cansaço, a desatenção, muitas vezes na sala de aula. E esse excesso de compromissos pode ser prejudicial para as crianças. Muitas até desenvolvem problemas comuns em adultos, como a depressão e o estresse. Os especialistas alertam que é preciso entender qual atividade dá mais prazer para a criança e respeitar esse limite. Verifica com a tua criança aquilo que dá prazer a ela. E depois tenta colocar no máximo 2 atividades. Isso já são suficientes. Um balé, uma aula de inglês. O Yuri hoje precisou dar uma paradinha. Ele ficou de recuperação na escola e trocou as atividades pela aula de reforço. E ele vai ficar um bom tempo só brincando nas horas livres. Lá na frente, vai ver que valeu a pena. Papai vai ver. Nossa, professora. Então você vai estudar muito para isso? Muito. E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você. Estou de volta amanhã.